João capítulo 12, o versículo 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Feche seus olhos, comece a falar com Deus, coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, tua palavra que não volta vazia. Meu Deus, fala, Senhor, através da tua palavra. Obrigado por esse privilégio de aqui estarmos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, queremos abrir os nossos corações como terra fértil, para que a tua palavra, boa semente, venha frutificar. Não queremos, Senhor, apenas ser ouvintes, mas ouvir e praticar a tua palavra, Senhor. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Sendo assim, homens e mulheres prudentes que edificam a casa sobre a rocha. Senhor, usa teu servo, mostra, revela, responde, direciona. Senhor, eu declaro a minha total dependência de ti. Ó Deus, que cada palavra que sair da minha boca venha de ti, venha do teu coração para a tua igreja, meu Pai. Assim oramos e te agradecemos, que saímos daqui renovados, fortalecidos, abençoados pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Jesus, ele tinha acabado de falar sobre a sua morte. Em vários momentos, Jesus, ele orientou, mostrou, ensinou a seus discípulos e a nós que ele iria morrer, que ele iria padecer na cruz, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus veio, mudou a história da humanidade. Hoje você pega a sua identidade, você tem uma data de nascimento depois de Cristo. E aqui Jesus, quando perguntaram para ele, olha, quem é o você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, quem é o Filho do Homem? Quantas vezes perguntaram quem era Jesus? Certo momento chegaram para Jesus, Jesus chegou para os seus discípulos e falou para os seus discípulos, olha, o que diz o povo ser o Filho do Homem? Aí os discípulos olharam, falaram, olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é profetas, outros, não, mas e agora vocês? Quem vocês, meus discípulos, falam quem eu sou? Aí Pedro, se levanta com a revelação do Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui perguntaram para ele, o final do versículo 34, quem é esse Filho do Homem? Aí Jesus, ele traz um alerta. Jesus, ele traz uma orientação respondendo, olha, ainda por um pouco a luz está com vocês. Nós sabemos quem é a luz. Jesus, ele em vários momentos, em várias passagens, ele diz quem ele é. Ele fala, eu sou a porta. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, em João capítulo 8. Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 10. Ele vai, tantos eu sou, e aqui ele vai dizer, olha, ainda por um pouco a luz está com vocês, porque em momento ele falou, eu sou a luz do mundo. Só que hoje o mundo não está totalmente em trevas, porque Jesus veio, o povo que estava em trevas viu grande luz, Jesus veio, mas Jesus morreu, ressuscitou, hoje está à destra de Deus, foi assunto aos céus, e hoje o mundo não está completamente em trevas, porque tem luzeiros espalhados. Vós sois a luz do mundo, a luz de Cristo nós refletimos, Paulo ensina isso, por exemplo, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então você é a luz do mundo, você tem que ser usado por Deus para alcançar vidas, porque são duas opções, ou são trevas, ou são o caminho da luz. Então Jesus está falando, olha, eu ainda estou aqui, ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz,
para que não sejam surpreendidos pelas trevas. A Bíblia muito fala de trevas, Jesus muito falou de trevas. Os discípulos, em Atos, alguns passam por momentos de trevas. Por exemplo, Pedro na cadeia, foi preso porque prega o Evangelho. Atos 3, Pedro e João estavam indo, ao templo da hora nona para orar. Aí curam ali um aleijado, a porta do templo que se chamava Formosa. Aquele homem é curado. Aí eles pregam, e pelo fato de quando perguntaram, olha, na autoridade de quem, eles são presos. Aí ali na prisão estava escuro, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor deles. Deus enviou um anjo, e aquele lugar de trevas, a prisão não tinha energia elétrica, não tinha a estrutura que tem hoje, que hoje ainda é precária. Imagina naquela época. Diz o texto em Atos, primeira coisa que acontece, a luz vai iluminar aquele lugar, porque aqueles que estão em Cristo, aquele que está no Senhor, não tem mais trevas. Meu amado irmão, pode ser que você tenha chegado aqui por essa porta, esteja caminhando em caminhos de trevas, mas quando você está no Senhor Jesus, como ele diz aqui, olha, andem enquanto vocês têm a luz. Qual é o alerta que Jesus diz aqui? O perigo de ser surpreendido pelas trevas. Como assim, pastor? Aquele que está de pé, olhe, vigia, esteja atento para que não caia e passe a andar em caminhos de trevas. Então Jesus está falando, olha, enquanto vocês têm a luz, ande, não pare, não desvie para a esquerda, não desvie para a direita, não fica permitindo esse monte de interrogação, muitas vezes lançado pelo diabo, muitas vezes lançado por aqueles que estão ao redor, pelas ofertas do diabo, pelo mundo, tentar fazer você parar. Jesus está falando, olha, está na luz, ande, vai avante, não venha permitir que nada venha fazer você parar, porque existe o perigo de ser surpreendido por trevas. O diabo vem com ardil, o diabo vem com artimanhas, vem enganar, vai colocar ali, eu já ensinei aqui várias vezes, o engodo é o atrativo. Não adianta você armar a arapuca, a armadilha, e não colocar o engodo, o bicho não vai entrar ali, o pássaro não vai entrar ali. Bota um atrativo, bota algo que vai, concupiscência dos olhos, vai trazer a atração, mas é caminho de morte. Então Jesus ele está falando sobre vida eterna, luz ou trevas. É necessário, é preciso andar, e ele diz no final do versículo 35, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Um cego não pode guiar outro cego, porque está com os olhos fechados. Quem está andando nas trevas está cego, não sabe o caminho, não sabe o perigo que está perto, ou a distância do perigo, se o abismo está perto e se o abismo está longe, porque um abismo chama outro abismo. Então nós não podemos brincar. Jesus ele está falando, olha, quem está andando nas trevas não sabe para onde vai. Infelizmente, muitos que outrora estavam na luz, é isso que Jesus está ensinando. Olha, a luz está aqui. Quantos até andavam com Jesus, nós vamos ver aqui, mas deixaram de seguir Jesus. Em determinado momento, Jesus traz uma orientação, uma palavra, que vários discípulos, deixam de seguir Jesus. Aí Jesus vira para os 12, e vocês? Porque palavra de Deus, Jesus veio pregando arrependimento. João Batista vem pregando arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pontapé inicial, se você quer ter a sua salvação, é o arrependimento, se arrepender, Falamos aqui de manhã, o velho homem fica no passado, aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se faz novo. Não há mais trevas, não anda mais nas trevas. Jesus fala, aquele que está em mim não anda mais nas trevas. Ainda que o diabo venha tentar,
venha tentar semear, venha tentar escurecer, venha colocar ali densas, nuvens. Contigo está o Senhor, o Todo-Poderoso, a luz do mundo, e quem nele está não há em trevas, não anda em trevas, porque ele é a luz do mundo. E ele diz, versículo 36, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Jesus é a luz do mundo, creia nele, e você vai se tornar filho de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, João está ensinando, olha, a todos quanto receberam, que creram no nome de Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Então, se você crê, tem bênção, tem promessa de Deus, como tem promessa de Deus para aquele que crê. Creia, independentemente das circunstâncias. Pode estar doendo, pode estar chorando, mas você está acreditando, você está crendo. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos traz uma das definições de fé. Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de coisas, de fatos que ainda não vimos. Isso é fé. Está esperando, mas não está esperando no sentido cronológico. É esperando no sentido de esperançar, crer, acreditar. Fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de coisas, de fatos que você não viu, você não tocou, você não materializou, mas você acredita, você crê que lá no alto e sublime trono tem um Deus todo-poderoso que te conhece, que te chama pelo teu nome, te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te ama, Ele cuida de nós. Luz ou trevas, e é uma decisão pessoal. Vocês não podem tomar por mim, e ninguém pode tomar por vocês. Jesus ele está falando, creia na luz. Por exemplo, se você voltar aqui em João, o capítulo 3, eu vou ler inicialmente o versículo que todos nós conhecemos, o versículo 16. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o versículo 19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Duas opções. Quando nós vemos aqui, aquele que crê, Jesus ensina, tem a salvação, mas aquele que não crê já está condenado. E estamos falando de salvação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Isso dói. Dói ouvir, dói ler esse versículo. Jesus vem em amor, Jesus vem com entrega, Jesus vem cumprindo o plano de Deus. Mas os homens amaram mais as trevas, porque as obras deles eram mais. Hoje, quando nós trazemos para a nossa realidade agora, quantos estão assim, andando em trevas? Porque preferem ficar nas obras do mundo. A Bíblia nos ensina que as nossas obras podem ser boas ou podem ser más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, nos ensina
que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus nos ensina em João 15 que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e nós podemos dar o fruto bom ou o fruto mau. O que temos escolhido? Estamos escolhendo o caminho de luz, que é o caminho daquele que crê, daquele que confia, que independentemente das circunstâncias, ama a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Amar a Deus sobre todas as coisas traz uma profundidade muito grande. É negar a si mesmo. Jesus ensinou: quer vir após mim? Tem bênção? Tem. Tem vitória? Tem. Tem porta? Tem. Deus abençoa. Mas quer vir após mim? É renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por isso que Jesus ensina que o caminho, a porta que leva à vida eterna, ela é estreita, e são poucos que passam por ela. É o caminho que leva à luz, aqueles que estão na luz. Mas a porta, o caminho que leva para a morte, não física, mas eterna, inferno. Jesus falou do inferno, é largo. Jesus fala que muitos passam por ele. Por isso que ele diz aqui: olha, quem não crê é condenado, mas aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, voltando a João capítulo 12, ele está dizendo: olha, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Creia em Deus, Jesus é a luz do mundo. Enquanto você estiver crendo, acreditando, colocando a sua fé nele, meu amado irmão, as trevas serão dissipadas, a tempestade é dissipada. Grande é a bonança. Deus está preparando algo grande, Deus está preparando uma bonança muito grande na sua vida, na sua casa, na sua família. As suas orações não são palavras jogadas ao vento, não são pensamentos que vêm e somem. Sua oração chega ao céu, sua oração chega ao trono do Todo-Poderoso, e é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Tem um Deus Todo-Poderoso. Isso desde Gênesis. Eu tenho preguei já sobre isso. Haja luz e houve luz. Trevas, meu amado irmão, não é para o servo de Deus. Tem provas, tem adversidade, tem aflições. É diferente. Não é viver derrotado, não é viver prostrado, não é viver desanimado, não é desânimo não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu creio. Levanta a sua mão, vai recebendo bom ânimo, vai recebendo o renovo, vai recebendo, meu amado irmão. Deus está dissipando trevas, Deus está alcançando vidas, Deus está alcançando seu coração, sua casa. Você está aqui orando, Deus está visitando sua casa. Seu problema está nas mãos do Senhor, a resposta está nas mãos do Senhor. Tudo muito lindo. Só que Jesus ele não parou aqui. Jesus agora vai falar sobre a incredulidade dos judeus. Diz o versículo 36, a continuação: depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Olha o que vai acontecer. Mesmo Jesus fazendo muitos sinais, não creram, endureceram o coração. Os olhos viam, mas não viam, não entendiam, não queriam se arrepender, ficavam presos na religiosidade, crucificaram Jesus. Mesmo Jesus, embora tivesse feito tantos sinais, Jesus expulsava demônios, a multidão seguia, apertava.
Onde Jesus não dava um descanso para Jesus. Jesus queria, passava por um barco, a multidão ia, passava para o outro lado, a multidão ia. Jesus não parava, só às vezes conseguia ir lá no monte, ficar a sós, porque levavam para Jesus enfermo de todo tipo de enfermidade, e Jesus ia curando de diversas maneiras, à distância, tocando, com a palavra, fazendo lodo, mandando banhar no tanque de Siloé, diversas maneiras, perdoando pecados. E Jesus ia curando, a multidão seguindo, fazendo tantos sinais, ressuscitando. Lázaro, sai para fora, mas não creram nele. E hoje é diferente. Hoje as pessoas estão querendo crer somente se tiver sinais. Esquecem o que Jesus falou para Tomé. Só porque você viu, você crê? Tem sinal. Sinais seguirão aqueles que creem. Amém. Tem bênção, tem vitória, tem milagre. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Só vou crer se Deus fizer. Ah, Tomé. Lembra de Tomé? Jesus ressuscitou, está aqui no nosso meio. Só vou ver, só vou acreditar se eu ver as marcas nas mãos, as chagas. Ele toma uma repreensão de Jesus. Porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Continue acreditando, continue crendo. Se tem sinal, se não tem sinal. Sabe por quê, meu amado irmão? Cura é importante, o enfermo quer ser curado, sinal, porta aberta é importante, milagre acontecendo é importante, mas não salva ninguém. Quantos foram curados por Jesus? E simplesmente foram curados. Mas quantos foram curados? Alguns poucos, e ouviram: a tua fé te salvou. Por exemplo, vamos fazer uma matemática. Pega a passagem dos leprosos. Quantos eram? 10. Ficaram de longe: Senhor, nos cura. Aí Jesus de longe dá uma palavra: podem se apresentar ao sacerdote. Receberam a cura. Só um, que era samaritano, que não se dava com os judeus. Daqueles ali, que, ao nosso entender, o menos provável que iria até um judeu, se humilhar, dobrar, era samaritano. Ele vai, agradece, recebeu a cura. Mas o principal, o que ele escuta: vai, a tua fé te salvou. Sinais são importantes, mas tem salvação no céu quando ocorre tem festa no céu quando ocorre uma salvação, quando o pecador se arrepende. Não há nada errado em pedir. Peça, clame, que Deus abre porta, tem sinal, tem cura, tem milagre. Jesus fala isso, Marcos capítulo 16, versículo 17, os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Está lá Marcos 16, capítulo 16, versículo 16 e 17. Mas aqui, eles viram sinais e não acreditavam. E hoje pessoas estão atrás de sinais para acreditar. O importante é que nós não venhamos estar em trevas. Precisamos estar alertas para não sermos surpreendidos pelas trevas. Sabe por quê? Porque as trevas também fazem sinais. Vemos isso desde o Antigo Testamento. Moisés, Arão, vão até Faraó, fazem sinais. Faraó endureceu o coração, só na 10ª praga. E os 2 primeiros sinais, os encantadores de Faraó fizeram também. Por isso que sinal, cura é importante, sim, mas cuidado. Muitos naquele dia, preste atenção, no dia do juízo que Jesus fala, uns serão colocados à direita, outros à esquerda. À direita, como ovelhas, vão ouvir: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado. Mas os colocados à esquerda, como bodes, vão ouvir: apartai-vos de mim. Mas, Senhor, fizemos sinais. Cuidado. No teu nome, usaram o nome de Deus. No teu nome expulsei demônios, curei enfermos. Apartai-vos de mim. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, cuidado, para não ser levado por vento de doutrina. Esteja no caminho de Cristo, no caminho da palavra de Deus, no caminho da luz, Salmo 119, versículo 125.
Lâmpada, agora vocês sabem, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você está em Deus, se você crê em Deus, se você tem a palavra de Deus, não vai ter trevas. A luz do mundo está contigo. Você é luz, você é sal. Aonde você colocar a planta dos teus pés, verão o brilho da luz de Cristo na tua vida. Então nós vemos aqui, muitos viram sinais, mas não creram. Hoje pessoas estão querendo ir atrás de sinais, mas amado irmão, Deus olha o coração. Ame a Deus, busque a Deus, independentemente se fizesse, se não fizesse, se tivesse sinal, se não tivesse sinal. Mas o importante é que nós estejamos no caminho da salvação. Por isso que ele diz aqui, versículo 41, Isaías disse isso porque viu a glória de Deus e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que João vai dizer. Autoridades, até autoridades, creram em Jesus, mas preferiram temer o homem, preferiram a glória dos homens. Em João capítulo 9, por exemplo, Jesus cura um cego de nascença. Aí o sinédrio se reúne, mandam chamar os pais do menino. Aí os pais do menino falam, olha, pergunta para ele. Todo mundo com medo de ser expulso da sinagoga. Aí os pais, olha, é nosso filho, era cego, mas pergunta para ele, tem idade. Aquele cego não negou não. Falou, olha, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eu não estou preocupado com religiosidade, eu não estou preocupado se você é expulso daqui, porque essas pessoas estavam temendo a glória dos homens, buscando a glória dos homens. Acabamos de ler em João 3, preferiram as obras das trevas, até creram, mas por causa dos fariseus não confessaram. Sabe o que Jesus ensinou? E isso eu ensino sempre aqui. Jesus ensinou o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Eles até creram, estavam perto, estavam próximos, mas não confessaram Jesus, com medo, de serem expulsos da sinagoga. Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 10, procuro eu agradar os homens ou a Deus? Persuado eu agora os homens ou a Deus? O nosso desejo tem que ser agradar a Deus, agradar o Senhor. Tem aquele louvor antigo, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar. Eles estavam presos no legalismo, na religiosidade, amaram mais a glória dos homens. Calma aí, olha, eu até creio em Jesus, estou vendo os milagres, creio que Ele é o Salvador, creio, tenho fé, mas não vamos confessar não, porque a gente vai perder a nossa posição, vamos ser expulsos da sinagoga. E do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo aqui é passageiro. Do que adianta? Não adianta de nada. Você tem valor muito grande, sua alma vale mais que o mundo inteiro. Quando nós nos convertemos, quando alguém se arrepende, tem festa no céu. Jesus nos ensina quando o pecador se arrepende. E Deus te trouxe aqui, meu amado irmão, porque Deus te ama, Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome, e Ele fala, tu és meu. Então Jesus ele está falando do que adianta amar mais a glória dos homens. Aí falam, vamos na igreja. Aí, o que meus amigos vão pensar? Vamos lá adorar a Deus, servir a Deus, vamos confessar Jesus. Mas o que A vai pensar, B vai pensar, em meu trabalho, meu amado irmão, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que João está dizendo, por causa dos fariseus não confessaram Jesus. Ao passo que Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Luz ou trevas? Sinais? Qual caminho estamos escolhendo?
Versículo 44, para caminhar ao final. E Jesus clamou dizendo, lembra de João 3 que nós lemos? Olha o que Jesus vai dizer, como se fosse um resumo. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha o que Jesus está agora mais uma vez dizendo. Jesus diz, olha, parece até um paradoxo. Quem crê em mim, crê não em mim. Olha, né, parece, olha, eu creio nele, mas eu não estou crendo nele. Mas Jesus ele vai direcionar a Deus, foi enviado por Deus. Mas naquele que me enviou, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Os discípulos perguntam, onde está o Pai? Aí Jesus fala, olha, tanto tempo estou convosco, vocês vão me perguntar onde está o Pai? Ele e o Pai são um, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se você crê, se você confia no Senhor, diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Creia, tudo é possível para aquele que crê. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Como é bom, né, a Bíblia? Crê. Se você crê, você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, já falamos aqui. Se você crê no Senhor Jesus, não está condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O segredo é estar, o segredo é você permanecer. Muitos até começam, muitos até dão um pontapé inicial, começam a caminhar, mas vem a primeira adversidade, saem do caminho, não permanecem, colocam a armadura de Deus, que Deus dá para você batalhar, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada, calçar nos pés a preparação da propagação do evangelho, aí aparece um gigante. Cadê? Retirou a armadura, isso não é para mim não. Avance, enquanto você está na luz, ande, avance, não desvie para a esquerda, não desvie para a direita, porque quem nele crê não está em trevas. O mundo pode estar em trevas. Os zombadores, aqueles que escarnecem da sua fé, podem estar em trevas. Mas você está em Cristo Jesus, que é a luz do mundo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não vai permanecer nas trevas. Pastor, eu estou no meio de uma tempestade. Quem já esteve no mar à noite sabe que é muito escuro. Talvez densas trevas, densas nuvens, fazendo aquele ambiente de trevas. Luta por um lado, perda do outro, e você não entende, você não compreende, a porta não abre, você se esforça, distribui seu currículo, luta contra uma enfermidade, não sei, uma enfermidade, a paz não vem na sua casa, pastor, olha, é trevas. Continue crendo no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem nele crê não vai andar em trevas. Quando ele der uma palavra, as trevas serão dissipadas, a tempestade é dissipada e grande será a bonança na sua vida. Creia! Por isso que ele diz, versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Jesus ensina em Mateus capítulo 7, versículo 24, em diante, uma parábola, que muitas vezes pregamos, ensinamos para as criancinhas, a parábola dos dois construtores. Um edifica a casa, constrói a casa na rocha, e outro na areia. Vem a tempestade em ambas as casas, vem as adversidades, os rios submergem, o vento forte.
E a que foi edificada na rocha fica inabalável. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Mas a casa que é construída na areia, grande é a ruína. Por quê? Aquele que escuta a palavra e pratica, guarda e pratica, é o que edifica a casa na rocha. Mas aquele que escuta a palavra e não pratica, é aquele que edifica a casa na areia. Por isso que Jesus diz, olha, se você ouve a minha palavra, mas não guarda, não pratica, eu não julgo. Ele não vem julgar, como ele diz aqui, como nós lemos lá em João 3,16 em diante. Mas para salvar o mundo, Jesus não quer julgar, Jesus não quer olhar o seu passado. De manhã falamos aqui, Ele quer que a partir do momento que você abra o coração, entrega a sua vida para Jesus, as coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo. Olha, eu não estou aqui para julgar, todo crente é ex alguma coisa, né? A Débora prega muito aqui, é um ex isso, ex aquilo, ex mentiroso, ex ladrão. Por quê? Porque Jesus vem e muda completamente a nossa história, mas Jesus não está mais preocupado com o passado. Outrora escrevíamos as páginas da nossa vida em preto e branco, mas a partir do momento que você está em Cristo, vai começar a escrever páginas coloridas. Jesus está aqui para salvar, não para condenar, mas para mudar a história da nossa vida. Não para condenar, não para ficar julgando, não para julgar, para ficar apontando, mas a partir do momento que você está em Cristo, as coisas velhas ficam para trás. E ele diz, versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Jesus muito falou sobre a vida eterna. A Bíblia muito fala sobre salvação, sobre céu, mas também fala sobre o inferno, a perdição. E é uma questão de escolha. Qual caminho temos escolhido? Os caminhos das obras dos homens, que agradam os homens, que agradam a si mesmo, obras da carne, Gálatas, Paulo falou em Coríntios, obras da carne, as quais quem pratica, não herdará o reino dos céus, coisas semelhantes a elas, não somente aquelas que estão ali, não, isso aqui não está ali, ele fala uma relação, idolatria, mentira, contenda, mas ele diz coisas semelhantes, coisas da carne, coisas que não agradam a Deus. Mas no mesmo capítulo ele vai falar do fruto do Espírito, e ele vai falar, se você é nascido do Espírito, você é guiado pelo Espírito. Se você vive no Espírito, você anda no Espírito. Viver é uma coisa, andar é outra. Como assim? Andar é o passo a passo, momento a momento. Viver no Espírito é o nosso modo de vida. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Temos um modo de vida. É um modo que erramos, falhamos, pecamos, mas não temos prazer no pecado, não vamos atrás do pecado, não maquinamos o pecado, como era outrora o velho homem. Ao pecar, sentimos a dor, o temor de Deus nos faz isso, pedimos o perdão dos nossos pecados, mas Jesus veio para dar vida, vida em abundância, vida eterna. O mandamento é a vida eterna. Nesse momento, que você possa guardar essa palavra e praticar essa palavra. Deus, Ele opera milagres, opera. Deus opera maravilhas, opera. Deus surpreende. Ele tem toda a autoridade, Jesus nos ensina, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a distância, toda a autoridade lhe foi dada. Mas Ele quer que nós venhamos deixar de andar nas trevas e andar na luz. E essa é uma escolha nossa, é uma escolha pessoal. Nesse momento eu te convido a se colocar de pé. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você.
pela minha vida. Vou fazer 2 orações. Você que está aqui nessa noite, a palavra de Deus foi pregada, ouvimos as palavras de Jesus, que nos ensinou sempre em verdade e em verdade. Jesus que nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você que está aqui nessa noite, deseja sair do caminho de trevas, fazer a melhor escolha, mudar a sua vida, de verdade. Só há uma maneira, só há um que muda a história da nossa vida. Sozinho você não vai conseguir, nós não conseguimos. Você que está aqui nessa noite, não é igreja, não é religião, não é rótulo, não é nada disso, é Jesus que falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai. Jesus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, vão achar descanso para a vossa alma, porque você tem em Cristo Jesus a certeza da salvação. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Ou você que esteja afastado da casa do Pai, deseja voltar à casa do Pai, aos caminhos do Senhor, levanta bem alto uma de suas mãos. Segunda oração que eu quero fazer aqui: como Jesus nos ensinou, talvez você esteja andando na luz, esteja no caminho certo, no caminho correto. Não vou pedir para vir à frente, não vou pedir para levantar as mãos, mas está titubeando, as ofertas do diabo, os prazeres do mundo. Jesus nos traz um alerta: cuidado para não ser surpreendido pelas trevas. Muitos estão sendo pegos de surpresa. Nós vamos orar. Ore por um renovo, por um fortalecimento, para ser cheio da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser batizado com fogo, batizado pelo Espírito Santo do Senhor. Anele, clame pela presença dEle na sua vida e creia. Fale nessa noite: Senhor, independentemente das circunstâncias, seja qual for o momento, meu Pai, que eu estiver passando, que eu venha crer em Ti, porque aquele que crê em Ti, o Senhor nos assegura, aquele que prometeu garante, é fiel, não vai andar em trevas. As trevas não vão te cobrir, porque Deus está no controle de tudo da tua vida. Vem tempestade, vem adversidade, vem o vale, vem as provações, mas Deus está contigo. Nós vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos a direção, Tu és a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Cremos, ó Deus, sim, nos sinais, nos milagres. Opera, Senhor, o milagre, mas que não seja esse, ó Deus, o ponto de fé, que não seja esse, ó Deus, que vai fazer crer ou não crer, te seguir ou não te seguir, mas a Tua palavra, o Teu convite. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando em nossos corações, quebra esse vaso, faz um vaso novo, nos ajuda, Senhor. Se muitos estão colocando os passos em caminhos de trevas, estão querendo ter um declínio para as obras das trevas, estão querendo e estão preocupados, Senhor, em agradar homens, em Ti, Senhor, nessa noite venhamos ser renovados, fortalecidos e querer agradar a Ti, agradar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Vai, Deus, vai operando,
vai dissipando as trevas, na autoridade que há no nome de Jesus, desfazendo as obras do diabo, vai operando, Senhor, vai quebrando as cadeias, deitando as portas de bronze, Senhor, vai despedaçando, Senhor, Tu és o Deus que quebra o arco, corta a lança, faz a tempestade se acalmar, e que assim nós cremos. Tu és a nossa luz, a nossa salvação. Davi declara isso, ó Deus, no Salmo 27. Ele diz: ainda que um exército se acampe ao meu redor, não temerei, que Tu estás comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, não temerei. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.